Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo. Nós estamos na companhia de algumas figuras aqui. Ele, o agênero que está materializado. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Isso, Renato Souza. Opa, tamo junto. E tem um convidado aqui, um ouvinte. Empresta aí o microfone, fala aqui seu nome, menino. José Manuel. José Manuel dos Santos, da Araraquara, São Paulo. Isso, seja bem-vindo. Olha só. Famoso José Manuel de Araraquara. Não é? Sempre presente aí nos programas, catando likes para Eduardo Araújo. Eu fico com pena, não sei se ele também vai para os sinais da vida. Mas olha só, nós vamos continuar o estudo do livro Plenitude, estamos no capítulo 10, onde a Joana vai tratar da terapia desobsessiva. E hoje nós podemos fazer a leitura rotativa, mas quem iniciar, Renato? Sim. É no parágrafo 21º. Sim, Dona Joana de Ângeles diz assim: só há obsessão porque há débito de quem a sofre. As leis da vida dispõem de recursos elevados para a reeducação dos incursos nos seus códigos de justiça. No entanto, a intemperança e a precipitação dos indivíduos, perturbados em si mesmos, levam-nos aos desforços e vinganças, produzindo esses desnecessários processos de sofrimentos. A mente infeliz, através da monoideia de revide, descarrega ondas de ódio no seu desafeto, que, desequipado de recursos morais, tais a vigilância, a caridade, o amor, capta através do campo do perispírito, com o qual aquela sintoniza por afinidade vibratória, até transformar-se em ideia perturbadora no seu próprio psiquismo. Podemos fazer uma pausa aí, Renato? Sim, sim. Porque é muito interessante. Nós estávamos há pouco conversando ali fora. Quando ela diz, só há obsessão porque há débito de quem sofre. Quer dizer, os meus comprometimentos morais não são herança de ninguém. São as marcas das minhas imperfeições, da minha desatenção ou descumprimento da lei. As leis da vida, foi esse ponto que nós estávamos comentando, as leis da vida dispõem de recursos elevados para a reeducação dos incursos nos seus códigos de justiça. Nós estávamos conversando há pouco com o Marcílio e o José Manuel estava junto. Essa famosa palavra castigo que nós entendemos como tortura. Deus não é torturador. Aí, quando nós vamos conversar, tem... Na codificação, esse termo castigo, Kardec usa frequentemente, os espíritos também. Ainda que Kardec estivesse dentro de uma situação de uma nomenclatura da época, mas os espíritos transcendem toda a nomenclatura. Qual é a nossa luta com ouvir a palavra castigo? Olha, a minha mãe, quando me castigava, ela me torturava, entendeu? Era uma cordinha de sisal que ficava de molho numa aguinha, e quando a neguinha abusava, era muita lapada. Só que tinha um detalhe, todo dia, 5 horas da tarde, eu estava na lapada, apanhando, porque eu subia em árvore, eu perdia chinelo, e comprava chinelo para mim no outro dia, e eu perdia. Aí eu, espertamente, no quintal, eu gritava, mãe, que é minha avó que morava nos fundos, né, na outra casa. Aí via minha... Quer dizer, a palavra castigo, para mim, ela ficou estigmatizada com tortura. Mas aí nós vamos ver o seguinte, os nossos pais têm leis dentro de casa, assim, assim, assim. Quando nós fugimos à regra da convivência saudável, ele nos limita, que seria uma maneira de corrigir. Nessa situação é um castigo a nível de me frustrar naquilo que eu gostaria de fazer. Mas não é tortura. Mas quando a minha mãe vinha com a lapada, para mim era tortura. E eu fiquei associando castigo à tortura. Quer dizer, Deus é o nosso Pai. Ele elaborou leis que nem ele derroga. A grandeza de Deus, a soberania dele está nisso. Nem ele derroga as leis. Nós cumprimos leis. Quando às vezes temos posição de mando, somos os primeiros a faltar com a legitimidade da lei.
a nível de vivência. Então, as leis que regem a nossa vida estão dentro da nossa consciência. Quem elaborou essas leis foi Deus. Quem nos educa? Deus. Se nós compreendermos castigo como nos educar e nos chamar à vivência saudável para a potencialidade do espírito se desenvolver, é uma coisa, a educação. Mas como nós somos os mesmos que massacramos, torturamos, automaticamente no inconsciente humano, o castigo é tortura, que não deveria ser. Não é? Então nós compreendemos, Deus castiga? Não, se castigar for torturar, Deus não castiga. Mas Deus educa? Educa. Então se castigar for educar, Deus nos convida à educação. E ela vem reiterar para nós: as leis da vida dispõem de recursos elevados para a reeducação dos incursos nos seus códigos de justiça, porque ele está em nós. O reino do céu está onde? Quem estava falando sobre Haroldo? Está em nós. Então onde está Deus? Em nós. Se Deus está em nós, só existe coisa boa. Agora, o que é que faz doer e torna essa correção a tortura? A nossa rebeldia, que ela vai inserir, Renato, justamente no parágrafo 2º. No entanto, a intemperança e precipitação dos indivíduos, perturbados em si mesmos, levam-nos aos desforços e vinganças, que aí é a nossa rebeldia. O prego está aqui, não é? O dedo está aqui, eu vou bater o prego no martelo, o martelo no prego. Eu sei que corro o risco de me machucar. Miranda, tira a mãozinha, filha, bata só na minha... Mas eu quero. Aí me machuca. Eu me recuso a admitir que me machuquei, para não dar o braço a torcer de que quem estava me orientando estava correto. Exato. Ela vem falar justamente dessas leis que você citou aí. Estamos todos nós submetidos a ela. A educação. Esse processo de educação. Não é? Então a gente precisa entender que em algumas situações elas são mais severas. Às vezes o remédio é muito amargo. Isso. Por causa de delitos, né? De uma sociedade depravada, as leis também são mais rígidas, sim, né? Que vem de longe, né? Coisas que vêm de longe, você precisa de um remédio amargo, né? É aquela coisa, você falou da criança, né? E tudo, remédio para dor de barriga, poxa, ele tem que ser amargo, não tem jeito, né? E a gente lembra muito bem disso. Quando nossos pais faziam uso de algumas situações que levavam a essa né? Coisa de repente desferir um beliscão, um tabefe, né? Alguma coisa assim. Era a cultura que se tinha, né? De fazer assim, porque você já extrapolou todos os limites. É importante que se diga isso. Você já extrapolou todos os limites. Então, né? Sem dúvida nenhuma, você precisa chamar a atenção. Olha, isso é errado. Então você não aprende por bem, vai aprender por mal. E é da mesma forma com as leis de Deus, né? Sem dúvida, tá? Agora, ela coloca aqui uma coisa muito importante, né? As pessoas se preocupam muito com a questão dos trabalhos de magia, né? Se elas estão vulneráveis. E Joana deixa claro aqui, e é importante a gente reler e refletir, que ela diz: a mente infeliz, através da monoideia de Revide, descarrega ondas de ódio no seu desafeto. Então, seja um encarnado ou um desencarnado, ele pode estar tomado de ódio contra nós. E ele vai direcionar, né, essa ideia, essa monoideia de ódio, de vingança contra nós. E isso é energia, né? André Luiz, ele chega a falar no livro Mensageiros que são átomos mentais, né? É matéria mental. Então é uma coisa palpável, né? E que pode sim nos atingir de uma forma muito séria. Mas aí Joana complementa. O seu desafeto e o desafeto, vamos dizer que seríamos nós. Estamos sendo atacados. Se nós estivermos desequipados de recursos morais, aí entra o nosso problema. Então, se estamos desequipados de recursos morais, aí ela diz o quê? A vigilância, a caridade, o amor, né? A questão da oração. E aí o que vai acontecer conosco? Ela diz: nós vamos captar essas energias, essa matéria mental, pelo campo do perispírito, nosso corpo espiritual, com o qual aquela sintoniza por afinidade vibratória. Quer dizer, nós vamos gerar uma sintonia com a onda de ódio e o desejo de vingança do outro, seja ele encarnado ou desencarnado. E aí o que vai acontecer? Isso vai se transformar, de Joana, em uma ideia perturbadora no seu próprio psiquismo.
Daí nós vemos hoje em dia tantos casos que a psicologia fica impotente para resolver se o psicólogo não tiver o conhecimento espiritual, que é aquela pessoa que desenvolve fobias das mais diversas, síndrome do pânico, depressão profunda, fobia social, que a psicologia tradicional vai conseguir ajudar, mas não vai conseguir entender as causas profundas. Sim. Porque só o psicólogo que tem uma visão espiritual, ele vai entender que por detrás desses sintomas está a questão da ideia perturbadora de um ente encarnado ou, na maioria das vezes, desencarnados e às vezes associados, que aí entra a história do trabalho. Então eu quero fazer um mal ao Renato, então só em querer fazer mal ao Renato eu já estou envolvendo ele na minha energia. Sim. Sim. Se ele tiver em sintonia, ele vai ser atingido. E aí eu chamo para minha ajuda, e aí sim, eu contrato espíritos. Como tem gente que contrata matadores de aluguel, e o cara vai lá e mata o outro, eu posso contratar espíritos para acabar com a vida do Renato. Que são espíritos que se nutrem dessa energia. Exatamente. E esses espíritos, eles vão me pedir o que eles querem, eu vou pagar o que eles estão pedindo, para eles destruírem a vida do Renato, seja de que forma for. Sim. Enlouquecendo ele, fazendo ele perder o emprego, acabando com o casamento dele, com a vida dele. Eles vão até o Renato e vão verificar as vulnerabilidades do Renato. E aí é que o nosso ouvinte tem que entender. Se os obsessores tivessem esse poder todo, nós estávamos mortos. Sim. Sem misericórdia. Entendeu? Imagina. A proteção que nós temos é uma proteção muito grande, Sim. né? De Jesus, do plano espiritual. Porém, se o Renato vive uma vida dissoluta, se o Renato também alimenta ódios, se ele é vaidoso, se ele é orgulhoso, se ele maltrata o próximo, se ele naturalmente ele entra no processo de sintonia. E aí não tem doutor Bezerra, não tem Jesus que vai interferir nisso, porque é uma escolha nossa. É a necessidade educativa. Exato. É a necessidade educativa. E o Renato precisa nem ser perfeito. Não. Ele só precisa ter consciência da Longe imperfeição disso. e buscar Exato. ser vigilante, se trabalhar Muito todo bom, dia um muito pouquinho. bom isso que a Miranda alertou, porque nós não estamos dizendo aqui que tem Não. que ser perfeito, senão estava todo mundo perdido. O que o Espírito de Verdade fala no Evangelho segundo o Espiritismo é o esforço. Que a gente, pelo menos, se esforce para tentar ser uma pessoa melhor. Se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, e eu sei que eu sou isso tudo, eu vou tentar domar essa má inclinação, conforme Kardec coloca lá na mensagem do Espírito de Verdade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Então, eu, Eduardo, sou uma pessoa que tento me esforçar, porque eu sei das minhas mazelas morais. Então, se eu fosse esperar ser perfeito para poder ter uma proteção, eu estava perdido. Então, assim, repito, Joana deixa claro que esse tipo de ódio, esse tipo de vingança vai nos atingir se nós estivermos na sintonia. Exato. Então, cabe a nós fazermos uma avaliação quando a gente está mal, quando a gente sente aquela energia nos envolvendo. Será que eu estou vigiando o suficiente? Eu estava aqui lendo isso agora e estava pensando na minha vida. Eu falei assim, gente, eu preciso orar mais. Sábado, eu estava lá no Bezerra, passei na corrente, aí a companheira lá, a Márcia, falou, Eduardo, fica mais uma rodada que a coisa tá ruim pro teu lado. Porque a perseguição é grande. Então, assim, eu preciso também parar e pensar, será que eu não estou meio que agindo facilitando? Às vezes coloca o piloto automático e acha que a vida vai. A gente está lendo aqui, parece que a gente está lendo conceitos para exportação. Que é só para o ouvinte, para o internauta. Não. É para mim, Eduardo. Sim. Eu estou lendo aqui, a Joana falando e falo, Jesus, eu acho que eu estou meio invigilante. Porque muitas vezes a Miranda já me aconselhou e eu às vezes não faço isso, parar para fazer uma oração entre eu não, mandaram um recado com assinatura e tudo. Então, mas não, foi pela tua boca. Mas olha só. Só que eu, com a correria, não paro. Atendo um, atendo o outro, e vou para aqui, vou para ali. Chegaram a colocar o livrinho no porta-luvas dele. Pergunta onde está o livro. O moço foi lá, vai e tirou. Sumiu. Mas eu tenho outros, já tô com outros. Mas pois não tô lendo. Olha, quem não tô lendo, médio, não tô fazendo a prece. Quem é médio, ainda tomamos bolachão de vez em quando, sabe? Que aí corre para orar. Mas quem não tem a mediunidade mais ostensiva, fica mais à deriva, se não ficar não desenvolver o hábito saudável, né? Da oração. O Eduardo falou uma coisa interessante, porque teve um sábado desses que eu cheguei lá para trabalhar e já estava acontecendo lá a primeira corrente, né? E aí o Orlando, devidamente mediunizado, né?
me chamou, porque eu estava indo em direção ao microfone para ajeitar lá as coisas e tudo. Eu olhei assim, pensei que ele tinha me cumprimentado, que a entidade que estava ali tinha me cumprimentado. Continuei fazendo o meu trabalho. Ele chamou pela segunda vez. Eu não fui. Na terceira vez, ele parou o trabalho e chamou: Renato. Aí eu fui, mas já fui meditando a respeito assim: meu Deus, aonde é que eu vacilei? Eu tinha vacilado, com certeza. Então foi um momento de que... E dei graças a Deus por eles terem visto que eu estava precisando. Isso é que é importante, porque às vezes você nem percebe. Sim, sim. Você nem percebe que está em vigilante. A gente vai ser em vigilante ainda por muito tempo. Por isso que nós e os ouvintes, quando desenvolvemos o hábito de não fazer ritual de leitura em casa, porque às vezes você pega a leitura e, vou ler uma página por dia para sair, aí vai no automático, não, sabe? O ideal é que você lê um parágrafo, vestindo que nem o Agênere vestiu agora. Isso. Porque aí você vai, meu Deus, é para mim, e é para hoje, é para nesse momento, me guarde. Sem dúvida. E olha, eu falei assim, nossa, graças a Deus, que verificaram que eu estava precisando, não é? E é assim que funciona. Que também você deve ter uma fila bem recheada de INSS, né? Eu lembro de um amigo que fala, olha, nós temos a nossa fila particular, né? Que é carimbada pelo nosso carisma lá de trás desastroso. Temos parte da fila do INSS daqueles que nós nos colocamos para auxiliar. Exato. Que estão incomodados conosco, e tem a turma que é fora Jesus, e esse não quer o bem, então a sua é recheada também, que nem a de muitos de nós. Com certeza. Mas continua a dona Joana dizendo assim: de outras vezes irradia as mesmas deletérias energias e condensa pela ação da vontade as suas vibrações, apresentando-se com aspectos terrificadores durante a vigília e o parcial desdobramento pelo sono, e provocando vinculação pelo pavor, que se transforma em patologia alucinante. Na sucessão das interferências, consegue dominar a mente culpada, que se lhe faz submissa, dando curso aos mais graves fenômenos de subjugação que a ignorância, por muitos séculos, considerou como possessão demoníaca e os cientistas rotularam de esquizofrenia. Que é o que nós falávamos aí, né? Verdade. Quantas pessoas vão num psiquiatra, com todo respeito aos nossos médicos psiquiátricos, mas os médicos psiquiatras que não têm o conhecimento espiritual tendem a qualificar como esquizofrênico toda e qualquer pessoa que relate ouvir ou ver espíritos, ou sair do corpo, ou incorporar espíritos. Então isso, para a psiquiatria clássica, é esquizofrenia. Sim. Vai sair de lá com uma receita bem pesadinha do famoso tarja preta para poder conter esses fenômenos que, segundo esses psiquiatras, são fenômenos patológicos da mente, que até podem ser. Sim. O problema é que você, para fazer o diagnóstico diferencial do que é mediunidade e do que é patologia de ordem mental, você tem que primeiro saber o que é a questão da mediunidade, reconhecer a realidade espiritual. Senão, todos serão. Chico Xavier seria qualificado como esquizofrênico, o próprio Jesus seria esquizofrênico, e por aí vai. Exato. Não é? Comentários, Miranda? Não, agora não. Da mesma forma, a constante ingestão psíquica da onda mental enfermiça produz distúrbios orgânicos variados que facultam a instalação de germes destrutivos da saúde ou provocam, por si mesma, degenerações celulares, ulcerações, disfunções de diversos órgãos. A desobsessão, por consequência, é a terapia especializada. Só um detalhe, Renato. Aí entra um outro ponto importante, né? Que a gente estava falando das patologias de ordem emocional. Sim. Agora a Joana já está dizendo que essa constante ingestão psíquica da onda mental enfermiça produz distúrbios orgânicos. Então, há muitas doenças que acabam surgindo em nós, inclusive o câncer, tem relação muitas vezes com esse desequilíbrio nosso e atuações perturbadoras, né, que nos envolvem numa energia muito pesada, que vai afetar o corpo espiritual,
que vai, de alguma maneira, comprometer a divisão celular e provocar uma série de doenças. Exato. Eu me recordo que a minha mãe, ela devido à mediunidade dela, e você quando é muito novinho, você não entende muito, né? Por que você chega em determinados lugares e você se sente mal? É mal-estar mesmo, e você não sabe explicar porque. Nossa, me deu uma dor de cabeça terrível quando eu cheguei em tal lugar. Me deu ânsia de vômito, enfim, uma disfunção qualquer, né? E é interessante como é que o corpo reage, né? E todos nós, geralmente, temos um ponto frágil no organismo. Sim. E um pode ser o coração, o outro pode ser o estômago, o outro pode ser o intestino, o outro pode ser a cabeça, as enxaquecas. E quando nós somos envolvidos por essa energia constante, tanto a energia que nos chega deletéria, quanto a própria energia que nós, com o nosso desequilíbrio, nossos maus pensamentos, acabamos projetando, isso, repito, vai primeiramente afetar o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E aí, geralmente, a parte mais frágil do organismo vai ser a primeira a ser afetada. Aí é aquela pessoa que diz: eu não consigo melhorar da minha gastrite, a minha gastrite virou úlcera, a minha enxaqueca não passa, o médico já tentou de tudo e não resolve. O próprio câncer, ao invés de regredir com o tratamento, muitas vezes ele piora, ele dá metástase. E aí nós somos os próprios artífices da nossa dor. Sim. E muita gente desconhece e ignora isso. E a própria medicina, muitos médicos se perguntam por que alguns pacientes se recuperam tão rápido e outros não. Com o mesmo tratamento, o outro não. Tudo bem, ele vai dizer que depende de cada organismo. É verdade. Cada organismo tem fatores que são, às vezes, facilitadores ou que dificultam a recuperação de uma determinada doença. Porém, os médicos se perguntam muitas vezes por que determinado paciente está conseguindo uma recuperação melhor. Ainda que ele tivesse um organismo mais desfavorável. O outro que teria um organismo melhor não recupera. E o que está mais frágil recupera. E aí também vem a questão dos tratamentos espirituais. A pessoa que vai na casa espírita, faz o tratamento e volta para o médico olha o exame e fala: meu Deus, cadê a doença que estava aqui? Sim, porque aquela pessoa também fez um esforço de mudança e recebeu ajuda espiritual para ter atenuada ou até curada a sua doença. Né, Miranda, quer falar? E ainda tem aquele casamento perispirítico, não é? Que são entidades que carregam mazelas e por conta dessa nossa infelicidade mental, nos fazemos uma conexão, não é? E vamos deixando a coisa se agravar, chega a um ponto que você, perispiritualmente, ele comunga conosco as mazelas dele. Sim. Né? Isso pode ser de uma forma consciente para nos prejudicar. Ainda tem aquela metodologia dos ovoides, que alguns espíritos com a mente adestrada no mal se locupletam para gerar mais dor e sofrimento. Pode ser também uma simples aproximação, e essa aproximação pode ser diferenciada pela mediunidade, que às vezes não é um comprometimento moral do médium por uma vigilância, mas porque isso ocorre num momento só mediúnico, que é o médium que ele está ali com toda a vigilância possível, mas como instrumento de um ser que está passando por situações graves e carrega consigo suas enfermidades ainda. No perispírito, eu lembro sempre do Pedrinho, não é? Que ele tinha problema, lá do livro Recordações da Mediunidade, ele tinha problemas renais e naquela ambiência o conhecido lá da Dona Ivone desenvolve aquele mesmo problema por conta da presença do Pedrinho ali. Então, são duas situações diferentes. Uma é quando o instrumento mediúnico faz esse casamento perispirítico para dar socorro ao sofredor desencarnado. E a outra é quando, por invigilância, eu vou agasalhando sugestões em ambiência mental infeliz que vai, de alguma forma, somatizando no meu corpo, onde eu tenho mais vulnerabilidade, a enfermidade. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo pela sua audiência e já convidando para a semana que vem estarmos juntos novamente, dando continuidade ao estudo do livro Plenitude. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.